Demolidor Renascido já chegou na metade, 4 episódios, faltam mais 4 e a gente vai pegar agora aqui todas as imagens de trailers que ainda não aconteceram na série e tentar entender os próximos passos dessa série que tá muito boa, né? Se a primeira temporada não agradou tanto, a segunda tá agradando mais a maioria das pessoas, deixando claro que a gente tem uma grande chance de um declínio do prefeito de Nova York, rei do crime, né, Wilson Fisk, e o crescimento do Wilson Fisk como rei do crime, né? E sem falar na população se unindo ao Demolidor, a Karen Page e aos mascarados, né? Vigilantes mascarados, e isso ajudando aí na queda do rei do crime, prefeito de Nova York. Vamos então agora já contando com a sua inscrição e o seu like para fazer essa análise aqui agora juntos, tá bom? Se inscreva porque aqui nesse canal eu, JM Carneiro, sempre trago para você tudo sobre a Marvel. Inclusive nessa semana vai ter aí provavelmente as primeiras imagens oficiais de Vingadores Doomsday, talvez com um trailer, muito material aí sendo divulgado nessa semana. Nessa própria segunda-feira a gente deve ter nas próximas horas também material de Homem-Aranha Um Novo Dia, Homem-Aranha no Aranhaverso. Então fique inscrito aqui para você não perder nada de Marvel e do cinema com a gente, beleza? Vamos lá então para essa análise, vamos lá. O mais importante aqui, gente, não é o som, tá? Tanto é que a gente já tem, ó, essa imagem que é muito ampla, né, muito aberta do Demolidor. Não dá pra saber o que ele tá fazendo aqui. Ele tá na ponte, né, do rio Hudson, né, provavelmente, ali em Nova York. Ele tá observando alguma coisa está acontecendo no porto, alguma coisa está acontecendo em Red Hook, talvez. Pode ser que ele esteja olhando para algo nesse sentido, mas é uma imagem aí muito ampla, muito aberta, né, sobre isso. Aqui a gente já tem uma imagem legal. A população tá ali, tá revoltada, e a gente tem a força-tarefa antivigilante olhando para aquilo. O que aconteceu? Por que a população tá aqui? Que lugar é esse? Né? Aconteceu alguma coisa a mais. E aqui a gente tem a continuação dessa cena, vamos voltar aqui, porque ela é muito importante pra gente pensar no seguinte, né? Ó, Demolidor, beleza, aqui. Aqui no canto tem alguma coisa que aconteceu, parece um memorial para alguém que morreu. Será que, de fato, o Rei do Crime acabou matando aquele lutador na luta no episódio 4? E aí os fãs desse lutador estão revoltados com o Rei do Crime? Ou será que a Vanessa morreu? Né? Porque existem alguns vazamentos dizendo que ela não vai morrer diretamente depois do que aconteceu no episódio 4. Né? De que ela vai acabar morrendo depois de complicações daquilo que aconteceu. Não é que ela tá morta ali já no ringue, ela vai pro hospital, vai melhorar um pouquinho e morre na sequência. Eu sinceramente não sei, né, até pra que fazer isso, né, tipo, não morreu na hora, vai morrer depois, aí postergar isso, qual que é o objetivo disso, né? A gente vai observar a partir dessa semana aí o que acontece. Então pode ser a galera revoltada com a morte da Vanessa, pode ser também. Aqui a gente tem uma casa que, até onde eu me lembro, a gente não viu essa casa antes. E o mercenário tá saindo de lá e o carro da polícia tá chegando no fundo. Será que o mercenário foi finalizar o trabalho dele de matar a Vanessa? Tipo, ela não morreu, então eu vou terminar a missão. Será que foi isso? Será que essa aqui é a casa do Rei do Crime, é a casa da Vanessa? Pode ser alguma coisa relacionada a isso. E aí, encontrando a Vanessa morta, chamaram a polícia tá chegando e o mercenário tá fugindo. Só que pra quem tá fugindo, ele tá muito tranquilo também, né? Uma outra coisa que eu observo é a coloração mais azulada nessa cena, que é a coloração que eles têm usado aí pra favorecer o mercenário, né? Sempre que acontece alguma coisa com o mercenário, eles colocam aí tudo na coloração azul. Aqui o Fog, nesse capítulo 5, a gente já sabe, né, pelo que estão dizendo por aí, que vai ser um episódio com muitos flashbacks. E vai ser nesse episódio de flashback que o Fog vai aparecer com o visual da primeira temporada, né, da Netflix. A gente vai relembrar de alguma coisa lá do passado que vai ajudar a explicar, dar algum contexto para algo que está acontecendo aqui. Então o Fog deve aparecer, não vivo, né, mas como relembrando o passado nesse episódio 5. Aqui a Karen, provavelmente um guarda da Força Tarefa, ali interrogando ela. O que eu acho, né? Ela tá querendo dar uma muito despertona contra os guardas da Força Tarefa. Ela até capturou um, mas era um que queria ser capturado. Então eu acho que ela vai acabar tentando enfrentar algum guarda da Força Tarefa e vai acabar sendo presa.
Isso porque a gente tem essa outra imagem aqui também dela presa. Então a gente não sabe aonde ela vai ser presa, mas ela deve ser presa aí, né? Não por ser uma vigilante mascarada, mas por apoiar os vigilantes, por estar sempre ao lado do Demolidor. E aqui, o Rei do Crime com o Wesley. Lembra do Wesley na primeira temporada? Eu não me lembro se o Rei do Crime sabe que foi a Karen Page que matou o Wesley. Será que ele vai descobrir isso agora? E aí, por isso que a gente vai ter flashback com o Wesley. E por isso que talvez o Rei do Crime prendeu a Karen para uma vingança pessoal. Pode ser também uma coisa que me recorreu aqui agora na memória. E aqui de novo, ó, o Wesley e o Rei do Crime com aquele mesmo terno preto que ele estava na imagem anterior. Aí aqui a gente vai ter uma sequência de imagens da Jessica Jones, que ainda não apareceu na série, deve aparecer, né? Deve não, né? Vai aparecer daqui em diante aí, provavelmente nos últimos episódios, no penúltimo, no último episódio, é o que eu chuto que ela deva aparecer. Aqui ela conversando com o Matt, no esconderijo onde ele e a Karen estão, né, que é aquele antigo esconderijo do Justiceiro na primeira temporada de Demolidor Renascido. Aí aqui na sequência, mais deles conversando, né, ó, conversa até amigável. Aqui o Demolidor, não sei exatamente que lugar é esse, é com ela que ele tá falando. Aqui é aquela mesma casa, né, da imagem do mercenário fugindo, né? Agora, quem são esses caras? Aqui a Jéssica também. Aqui é aquela cena do trailer que ela fala que os caras da Força Tarefa invadiram a casa dela com a filha dela lá. Nos quadrinhos ela até tem uma filha com o Luke Cage, né? Então pode ser aí que tenha ligação com o Luke Cage, que a gente sabe que vai aparecer na terceira temporada. Vamos ver se tem a ver ou não. Aqui ela também. Aqui, ó, ela tá lutando e o Demolidor junto. Eles provavelmente aqui em Red Hulk. Talvez para tentar recuperar, né, aquelas armas que são do interesse do Charles, da Valentina Alegre de La Fontaine. É, ó. Provavelmente aquelas armas todas, né, ó. Aqui o Matt na igreja. E a Jéssica chegando na igreja e ele tá meio machucado. Aconteceu alguma luta aqui na igreja, mas ele não foi preso. Então talvez uma luta com o mercenário, né, que essa luta aí, segunda versão, né, dessa luta na segunda temporada, tá para acontecer em breve. Ó, e eu acho que essa é a cena, e é uma cena muito boa. Metade da cena iluminada em vermelho, metade da cena iluminada em azul. Você já sabe o que eu quero dizer com isso. Os dois se batendo na igreja, mas no final entrando num acordo de paz, com o Matt levantando o mercenário. Aqui o Matt contra a Força Tarefa, a Jessica Jones ali ajudando. Aqui o Sr. Charles chegando em Red Hulk, parece, com mais gente junto com ele. E aqui o momento em que o Bucky e o Daniel vão ter que se livrar de um corpo. De quem seria esse corpo? Quem morreu? O Rei do Crime matou o mercenário? O corpo da Bibi Urich é outra candidata a morrer? Talvez... a Karen? Será que eles vão matar a Karen? Ah não, a Karen apareceu em cenas de gravação da terceira temporada, então a Karen não morreu. De quem que eles estão querendo se livrar do corpo, hein? Do Charles? Será que o Rei do Crime teve que dar um fim no Sr. Charles? Pode ser, pode ser. Vamos ver. Aqui o mercenário no esconderijo do Demolidor, não sei. Quem que tava correndo ali? Vamos voltar. Tá, aqui com eles, beleza. Tinha alguém correndo ali, né? Desesperado. Ó. Uma perseguição num estacionamento. É o Matt. É o Matt correndo, né? É o Matt. Tô tentando dar o fim no Matt aqui. Mercenário com a roupa. Ele vai dar um jeito nos policiais, mas tem um cara da AVT atrás dele, com ele mirando naquela casa, né? Não parece aquela casa?
aqui em cima, ó, no negócio que ele tá olhando. E o guarda da força-tarefa tá ajudando ele. Tem mais guardas que estão querendo se rebelar contra a força-tarefa, né? Pode ser. Aqui o rei do crime com cara de pouquíssimos amigos. O mercenário, o demolidor olhando a roupa dele. Por que ele tá olhando a roupa, né? Aqui o rei do crime também, com o cara de poucos amigos. É uma prisão. Será que é aqui que tá a Karen? Ah não, ó. Tá ele e o Buck se encontrando com o Matt e a Karen. Aqui eu acho que tem a ver com uma outra cena que a gente vai ver na sequência, ó. Repare no terno branco. Deixa eu ver aqui qual que é a cor da gravata que ele tá nessa cena. Vamos ver aqui. Terno branco. Com a parte de dentro, o sobretudo, né? O sobretudo não. Sei lá como que é o nome disso. O suéter. Preto, uma gravata cinza. Aqui é a mesma cena. Não, aqui não é a mesma cena, não. Aqui é outra cena, mas essa cena tem a ver com uma outra cena que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui o Matt triste, aconteceu alguma coisa grave. Aqui é a cena que eu falei, né? Dele e do mercenário se enfrentando na igreja. Aqui um jantar romântico do Matt com a Karen, provavelmente final da temporada, sei lá. Aqui, ó, rei do crime com o terno branco numa corte. Provavelmente aquilo que eu falei, ele vai perder o controle e ele vai ser expulso do cargo. E aqui é meio que uma audiência para ele se defender, né? Tipo um processo de impeachment, né? E ele vai sofrer isso. Eu acredito que seja isso. E o Matt vai ser o advogado que vai estar contra ele. Acredito que seja isso. Aqui aqueles policiais amigos do Matt. Aqui a força-tarefa. E aqui a galera, ó. Tudo com máscara, ó. Naquele mesmo lugar, né? Que é a prefeitura. Aquele lugar em que eles estavam aqui no começo da nossa análise. Cadê? Aqui, ó. As escadas. A mesma escada. Então é a galera na prefeitura protestando. Os guardas da força-tarefa estão fazendo a proteção. A galera está protestando contra o rei do crime, contra o prefeito Wilson Fisk. E essa galera, muita gente com a máscara de demolidor, conversando com aquilo que o próprio Espadachim falou no episódio anterior, que eu comentei isso num vídeo recente aqui do canal, que é justamente sobre o demolidor ter virado um símbolo para a cidade, para aquelas pessoas. E as pessoas usando a máscara do demolidor ajuda a comprovar isso, né? Virou tanto um símbolo que a galera tá usando a máscara num protesto contra o Wilson Fisk. E o Wilson Fisk, lá de dentro da janela da prefeitura, assistindo tudo. Assistindo o negócio, o caldo entornar pro lado dele. E essa luz coloração vermelha, para mostrar que é o demolidor aí, né? Aqui, ó, sequência, a galera com a máscara. Olha essa cena da galera com a máscara. E eles na frente, né, ó. Tigresa Branca, Jessica Jones, Demolidor, Karen Page e o outro policial que quase morreu lá no primeiro episódio, né? E a galera invadiu a prefeitura. Ó, vai ter um rebuliço aqui e a galera vai invadir a prefeitura, ó. Invadiu. Aquele cordão de proteção da força-tarefa não serve mais pra nada. E a galera invadindo a prefeitura, uma explosão ali, ó. A galera invadindo e o rei do crime, ó, matando geral. Vai ser aqui que ele vai perder completamente o controle e aí vai ter um processo de impeachment, né? Porque ele vai matar gente da população, ó. Tirando a galera da escada. Vai ter outras cenas aqui na sequência, ó. Ele dando murro na galera. Ele pegando a galera, ó, jogando contra a parede, ó. A galera com a máscara. Tá tudo ali pra gente ver. Aqui vai ser a gota d'água. A galera tem que invadir a prefeitura? Não, não tem, isso é errado, né? Não invadam a prefeitura, né? Nem em lugar nenhum do governo, pelo amor de Deus, né? Já não deu confusão aqui no Brasil, porra, pelo amor de Deus. E só que aí o prefeito é um cara descontrolado, criminoso, sensacional, né? Eu adoro ele. E aí ele faz isso com a galera, entendeu? E aí, porra, os caras invadiram, mas o prefeito deu uma porrada em geral, né? Uma coça em todo mundo e matou um monte de gente. Aí que acabou, né, pro prefeito. E ele perdeu o controle totalmente. Lembrando, era a Vanessa que dava esse controle pra ele. A partir do momento que a Vanessa morre, independentemente do jeito que ela morrer, ferrou. É isso que vai acontecer. Aqui é na igreja.
a força-tarefa invadindo a igreja, provavelmente atrás do Demolidor e do Mercenário. Aqui é o Buck. O Buck mirando ali para atirar em alguém. Aqui o Rei do Crime na salinha dele e lutando contra o Demolidor, naquele lugar que tem o quadro cheio de sangue, né? Igual no final da terceira temporada, né? Que acontece isso da Netflix. Essa luta aqui é a luta final, né? É o último episódio, uma das últimas cenas. Aqui é na prefeitura, eles, né? E aqui, provavelmente a cena em que ele vai estar sendo o advogado contra o Wilson Fisk. E ele com satisfação de que ele ganhou. Deixa o seu like aqui para não perder, porque nessa terça-feira, 10 da noite, sai o 5º episódio e na sequência a gente já traz para você toda a análise completa. Enquanto isso, você pode assistir outros vídeos trazendo mais conteúdo incrível de Demolidor Renascido com a cobertura completa aqui no Cultura Pop Cia.